Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar perímetro e área. Então, falando de um polígono, o perímetro é a soma de todas as medidas do seu contorno. Ou seja, você tem que medir todos os lados dessa figura e somá-los. E isso é o perímetro. Bom, aqui nós temos um retângulo e nós sabemos que ele é paralelo 2 a 2. Então, se aqui embaixo mede 6 metros, aqui também mede 6 metros. Se deste lado nós temos 4 metros, deste lado nós também temos 4 metros. Então, o perímetro dessa figura, que é a soma de todos os lados, pode ser escrito como P de perímetro, que é igual a 6 metros mais 6 metros, mais 4 metros, mais 4 metros. Então, o perímetro dessa figura será igual a 20 metros. Bom, na segunda figura nós temos que o perímetro é igual a 5 centímetros, mais 2 centímetros, mais 3 centímetros, mais essa medida que nós temos que encontrar. Então, observem, se aqui mede 2 e nós sabemos que a altura desta figura é 7, então 2 para 7 falta 5. Então, aqui nós temos 5 centímetros, mais essa medida que nós vamos encontrar agora. Bom, se todo o comprimento dessa figura tem 5 centímetros e nós sabemos que até aqui tem 3, então 3 para 5 falta exatamente 2 centímetros. E nós vamos acrescentar aqui também. E por fim, 7 centímetros, que é a altura dessa figura. Logo, o perímetro será igual a 5 mais 2, 7, mais 3, 10, mais 5, 15, mais 2, 17, mais 7, 24. Então é isso, toda vez que falar de perímetro, você precisa somar o contorno dessa figura. Só as bordas dessa figura. Agora, quando nós falamos de área, nós estamos falando da superfície dessa figura e não apenas do contorno. Supondo que essa figura ela tenha 1 centímetro de cada lado, para encontrar o perímetro, basta somar todo o seu contorno. E isso será igual a 32. Agora, quando nós falamos de área, nós falamos de toda a superfície e não apenas do contorno. Ou seja, nós vamos ter que contar qual é o total de quadradinhos que nós temos aqui nessa figura. E isso nos leva a 40. Então, sempre que nós falarmos em área, ela terá uma representatividade bem maior do que o perímetro, que é apenas o contorno dessa figura. Bom, a unidade padrão de área é o metro quadrado. Nós vamos ter os submúltiplos, que são unidades de medidas menores do que o metro quadrado, e nós vamos ter os múltiplos, que são unidades de medidas maiores que o metro quadrado. Agora, se eu tiver uma unidade em metro quadrado e eu quiser transformar ela em decímetro quadrado, eu preciso multiplicar por 100. E se essa medida estiver em decímetro quadrado e eu quiser transformar em centímetro quadrado, eu vou multiplicar por 100 também. Se tiver em centímetro quadrado e eu quiser transformar em milímetro quadrado, eu multiplico por 100 também. Da mesma maneira, de quilômetro para hectômetro, de hectômetro para decâmetro e de decâmetro para metro. Agora, sempre que eu quiser transformar uma unidade de medida em uma unidade maior, nós vamos ter que dividir por 100. Então, por exemplo, se nós tivermos aqui 2 metros e nós quisermos transformá-lo em centímetro quadrado, observe, nós teríamos que multiplicar por 100 duas vezes, porque nós queremos transformar numa unidade de medida menor. Mas multiplicar por 100 duas vezes, observe que é a mesma coisa de fazer com que a vírgula ande 4 casas. Então, por exemplo, nós temos aqui o 2. Aonde está a vírgula de um número quando ele não tem vírgula? Está no final. Como de metro para centímetro, nós temos que pular 2 casas para a direita, e para cada casa nós temos 2 zeros, esta vírgula vai andar 4 casas para a direita. Então, ela está aqui, ela vai andar 1, 2, 3, 4. E nesses espaços vazios, nós vamos acrescentar o zero. E aí nós podemos apagar todas as outras vírgulas. Mas observe que uma vírgula no final de um número, não há necessidade de mantê-la. Então, a gente pode apagar. Então, esse número é 20.000. Isso quer dizer que 2 metros quadrados corresponde a 20.000 centímetros quadrados. Muito bem, vamos fazer outro exemplo. Se nós tivéssemos aqui 3,2 metros quadrados e nós quiséssemos transformar em decímetro quadrado,
Ou seja, nós teríamos que multiplicar por 100 apenas uma vez. E como 100 tem 2 zeros, a nossa vírgula teria que andar 2 casas para a direita. Então, nós temos 3,2. Como a vírgula está aqui, ela vai andar 1, 2 casas. Então, ela tem que parar aqui. Essas outras a gente pode apagar. E aqui a gente acrescenta um zero. Como depois da vírgula não há nada, a gente pode apagar ela. Então, 3,2 metros quadrados corresponde a 320 decímetros quadrados. Vamos fazer mais um exemplo. Se nós tivéssemos 5 metros quadrados e nós quiséssemos transformá-lo em decâmetro quadrado, ou seja, nós queremos transformar numa unidade maior agora. Então, a nossa vírgula agora ela vai para a esquerda. Como nós teríamos que dividir por 100 uma vez, e 100 tem 2 zeros, a nossa vírgula ela tem que andar para a esquerda 2 casas. Quando o número não tem vírgula, a vírgula está no final dele. Então, essa vírgula vai andar 2 casas para a esquerda. Então, aqui a gente vai acrescentar 0 e vai apagar as outras vírgulas. Agora, obrigatoriamente, a gente tem que colocar um 0 aqui, porque não faz sentido ter apenas uma vírgula no começo. Então, o nosso número é 0,05 decâmetro quadrado. Ou seja, 5 metros quadrados é igual a 0,05 decâmetros quadrados. Agora, se nós tivéssemos 2.574 metros quadrados e nós quiséssemos transformar em quilômetros quadrados. Então, observe que de metro até chegar em quilômetro, nós temos quantas casas? 1, 2, 3 casas. Isso quer dizer que nós vamos ter 6 zeros. Então, contando aqui, 2 zeros desse 100, 2 zeros desse 100 e 2 zeros desse 100. Nós temos 6 zeros. Então, a nossa vírgula tem que andar 6 casas para a esquerda. Então, o nosso número é 2.574. Esse número não tem vírgula aparente, então isso quer dizer que a vírgula está no final dele. Como ele tem que andar 6 casas para a esquerda, então nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. É aqui que ela tem que ficar. Então, nesses espaços eu preciso acrescentar o 0, posso apagar todas as outras vírgulas, e essa é a posição que ela tem que ficar. Como não há nada antes dela, nós precisamos acrescentar um 0. Então, 2.574 metros quadrados é igual a 0,002574 quilômetros quadrados. Agora vamos resolver esses exercícios. Nós temos 40 metros quadrados e nós queremos transformar em centímetro quadrado. Então, de metro para centímetro, nós temos 2 casas para a direita. Bom, para cada casa, nós temos 2 zeros. Então, entre o metro e o decímetro, 2 zeros. Entre o decímetro e o centímetro, 2 zeros. Isso quer dizer que a nossa vírgula tem que andar 4 casas para a direita. Então, se o nosso número é o 40 e ele não tem vírgula aparente, a vírgula está no final. Então, a vírgula vai andar 1, 2, 3, 4. É aqui que ela tem que ficar. Então, nós vamos acrescentar 0 aqui nesses espaços e apagar todas as outras vírgulas. Então, esse número é 1, 2, 3, coloca um ponto. 400.000 centímetros quadrados. E aqui eu não preciso deixar a vírgula no final, porque não há nenhum número após ela. 40 metros quadrados é igual a 400.000 centímetros quadrados. Agora nós temos 6,2 quilômetros quadrados e nós precisamos transformar em metro quadrado. Então, de quilômetro para metro, nós queremos uma unidade menor. Então, nós teremos 1, 2, 3 casas até chegar no metro quadrado. A gente sabe que entre cada uma dessas casas nós teremos 2 zeros. Logo, nós teremos um total de 6 zeros, que corresponde a 6 casas que essa vírgula tem que andar. Observe que esse número ele tem uma vírgula aparente, que é 6,2. Então, nós vamos contar 6 casas agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula tem que ficar aqui. Em todos esses espaços eu preciso colocar um 0. E agora sim eu posso apagar as demais vírgulas. Pronto, esse número é 6.200.000 metros quadrados. Último exemplo, nós temos 3.900.000 metros quadrados e nós queremos transformá-lo em quilômetros quadrados. Então, observe que agora a gente vai sair de metro para quilômetro. Nós queremos transformar ele numa unidade maior. 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, 3 casas, vocês já sabem que tem 6 zeros. Esses 6 zeros corresponde à quantidade de casas que a nossa vírgula tem que andar nessa direção.
Então, esse número ele não tem vírgula aparente, isso quer dizer que a vírgula está no final dele. Então, eu posso colocar ela aqui. E essa vírgula tem que andar 6 casas para a esquerda. Então, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai estar aqui entre o 3 e o 9. E as demais eu posso apagar. Bom, então esse número é 3,9. Observe que todos esses zeros aqui, eles não têm valor algum. 3,9 é um número muito aproximado de 4, tá? Então esses zeros aqui, ó, eu posso até apagar. Eles não têm valor algum. Então, 3.900.000 metros quadrados corresponde a 3,9 quilômetros quadrados. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.